contar para vocês uma história digna de novela. A minha avó sempre achou que tinha sido abandonada pelo grande amor da vida dela, quando na verdade ele estava morto todo esse tempo. Bom, essa história aconteceu para minha avó, aconteceu há muitos e muitos anos atrás, quando ela ainda era muito novinha. Ela contou para minha mãe, depois a minha mãe contou para mim. Enfim, é uma história assim que ronda toda a nossa família. A minha avó ela morava numa cidade do interior, assim, muito, mas muito afastada da capital. E eles viviam em situações ali precárias mesmo, sabe? Todo mundo passava necessidades e tal. Era muito difícil naquela época. E as únicas pessoas na cidade que ainda tinham condições financeiras eram os vários fazendeiros que tinham ali ao redor. O pessoal que trabalhava com isso, né? Eram as únicas pessoas que tinham dinheiro naquela época. E assim, a minha avó, ela sempre foi uma menina muito sonhadora. Ela sonhava em encontrar um homem bom, em encontrar um homem com quem ela pudesse se casar, construir família. Ela era, tipo, muito romântica, sabe? Ela achava que o amor da vida dela uma hora ia aparecer e que ela ia ter o felizes para sempre dela. Só que, como eu falei, eles viviam numa época muito difícil, que todo mundo passava necessidade. E teve um fazendeiro em específico que ele ficou encantado com a minha avó. Ele era tipo uns 10 anos mais velho do que ela, e ele não era casado, não tinha filhos, e ele ficou encantado com ela. E aí ele foi e fez uma negociação direta com o pai da minha avó, que acabou meio que vendendo ela para ele, e ela se viu obrigada a casar, e ela acabou casando com esse homem como uma forma de ajudar a família, de sustentar a família, de melhorar as condições financeiras. Ela falava pelo menos, que ele era um cara muito bonito e que de início ele tratava ela muito bem. Ela chegou até a pensar que em algum momento ela fosse realmente gostar dele, que ela fosse amar ele. Só que foi só ela casar com ele que ele simplesmente virou outra pessoa. Bom, virou não, né? Ele mostrou que ele realmente era. Então ela fala que ele era muito agressivo, que ele batia nela com muita frequência, que ele violentava ela, que por mais que ela não quisesse manter relações com ele, ele ia lá e obrigava. Então assim foi a vida dela. E ela fala que ele tinha muita vontade de ser pai, né? E todo tempo ele ficava falando que ele queria ser pai, que ele queria ser pai. E ela não queria ter um filho dele, porque ela falava que ela tinha muito medo do que poderia acontecer com a criança quando a criança nascesse, porque do jeito que ele ia agredir ela também achava que se ela tivesse um filho dele, ele também ia agredir ela. Então, todas as vezes que eles mantinham relações ali, ela dava um jeito de nunca estar grávida. Ela dava socos na barriga, ela se batia contra a parede, ela fazia mistura de vários e vários e vários chás para ver se ela não engravidava, porque ela realmente não queria ter um filho dele. Até que chegou um homem para trabalhar na fazenda dele, e esse homem tinha um filho, que era um pouco mais novo do que o marido dela, e ele também foi junto para trabalhar. Ela acabou conhecendo ele, e aí ela diz que eles se apaixonaram à primeira vista. Ela sempre foi muito romântica, e ela fala que quando ela viu ele, ela se apaixonou por ele na mesma hora. E eles criaram ali uma amizade. Ela fala que o marido dela ele trabalhava muito, então às vezes ele viajava, passava de dias fora, e nesse período ela acabou se aproximando desse outro rapaz. E aí eles começaram a viver um romance perigoso. A única pessoa que sabia era o pai dele, mas ele vivia ameaçando, vivia falando que era pra ele deixar dela, porque isso não ia dar certo, porque se o patrão dele descobrisse ia dar confusão e tal. E assim, eles tentavam se afastar, mas eles se gostavam muito. E eles começaram a planejar fugir. Eles começaram a planejar uma forma de ir embora dali os dois, ele levar ela dali, porque eles realmente queriam viver longe de tudo aquilo e eles queriam viver sozinhos. Só que nem ela tinha dinheiro, porque o dinheiro era todo controlado por ele, ele não dava um centavo na mão dela. E ele também tinha um pouco que ele ganhava ali, que não era nem o bastante para ele chegar em outra cidade. Então eles começaram a juntar dinheiro. Ela falava que todo mês ela ia pedir um pouco dele para fazer alguma coisa e ela ia guardar, e ele falava que ia guardar o salário dele para eles poderem fugir. Até que teve um dia, uns 2 meses mais ou menos depois do combinado, ela fala que um dia ele simplesmente sumiu. Ele e o pai dele. Eles não apareceram na fazenda. Eles não tinham sumido, simplesmente tinham desaparecido. E era uma época que não tinha celular, não tinha como se comunicar e ela não sabia o que tinha acontecido. E quando ela questionou o marido dela e perguntou para ele se ele sabia o que tinha acontecido com os dois, o marido dela só virou para ela e falou que eles tinham pedido demissão e tinham ido embora, que ele tinha até insistido, que ele não sabia o porquê, que ele tinha insistido para eles ficarem, mas eles não quiseram e que eles tinham ido embora. E aí ela ficou arrasada, porque ela simplesmente achava que o amor da vida dela tinha abandonado ela. Tinha simplesmente ido embora, assim, dar um tchau. E foi aí que ela pensou, eu fui enganada. Ele nunca me amou porque ele simplesmente foi embora. E ali ela seguiu a vida dela com o marido dela. Ela disse que eles terminaram, assim, passaram os anos e ela até que ela resolveu não, né? Até que ela acabou engravidando, que ela realmente não conseguiu mais impedir a gravidez. Então ela engravidou, ela fala que durante a gravidez dela,
o marido dela não chegou a bater nela nem nada, mas ele continuou tratando mal. E quando a criança nasceu, ele continuou sendo um cara agressivo e tudo, mas ele não encostava na criança. E aí depois acabou nascendo a minha mãe e tal, e eles viveram juntos por muitos anos. Até que ele acabou ficando bem velho, né? Ele acabou ficando bem doente. E ela já estava ali cuidando dele. Nesse período, a minha mãe já tinha crescido, já tinha casado, eu já tinha nascido, os meus irmãos já tinham nascido. A gente conhecia ele, não tinha muito contato com eles dois, porque eles moravam muito longe, a minha mãe tinha ido embora. Então a gente só falava coisas assim, bem raro. Até que há uns 3 meses, mais ou menos, ele acabou falecendo. E aí ela ligou pra minha mãe, tudo dizendo que não queria morar lá na fazenda, que ela queria morar pra cá, porque lhe deram muitas lembranças ruins. Aí a minha mãe disse que ela poderia sim ir morar com a gente. E ela veio. E aí foi quando ela contou, né, toda essa história e tudo que aconteceu. Mas o ponto alto de toda essa história foi quando ela falou que quando ele estava realmente no leito de morte, quando ele já estava praticamente morrendo, ele falou para ela que ele sempre soube da traição dela, que ele sabia que ela tinha se envolvido com esse outro homem há muitos anos atrás e que ele nunca tinha ido embora, que na verdade ele tinha mandado matar tanto ele quanto o pai dele. Só que ele fingiu de besta, se fingiu de cego, fingiu que nunca descobriu nada, que nunca soube de traição nenhuma. E resolveu falar pra ela que tinha ido embora como uma forma de ela achar que tinha sido abandonada. Até porque ele não tinha intenção de deixar ela e muito menos de se separar. E a minha avó, coitada, ficou arrasada porque ela passou anos e anos julgando o cara, dizendo que ele era não valia nada, que ele era um safado, que ele era isso, que ele era aquilo, e tinha abandonado ela pra no final ela descobrir que todo esse tempo ele realmente estava morto. E assim, quando meu avô contou isso pra ela, né, o marido dela, eu nem chamo ele de avô, que pra mim aquele nem é meu avô, eu sempre falo, o marido dela, o ex-marido dela, contou isso pra ela, ela até chegou a questionar pelo menos pra saber o que ele tinha feito com o corpo, mas ele realmente morreu, sem nem falar o que foi que ele fez com o corpo do cara. E bom, hoje a minha avó já tá bem velhinha, né? Ela já tá numa idade assim, bem avançada. Ela ainda tá lúcida, ela consegue fazer as coisas sozinha, mas ela não pode realmente mais ficar sozinha. Ela mora comigo com a minha mãe. Ela é uma mulher, assim, um amor de pessoa. E apesar da vida ter sido tão cruel com ela, ela nunca perdeu o brilho dela, sabe? Ela sempre foi uma mulher muito bacana, que ajudava as pessoas, uma mulher sonhadora, uma mulher carinhosa. Graças a Deus, pelo menos isso a vida não conseguiu destruir dela.